Bom dia, você que já se conecta aqui com a ISCOM Rio. Nessa sexta-feira, dia 8 de outubro, de novembro. 8 de novembro, ano passou voando. Percepção sensorial, tá? Essa sensação de que o tempo passou muito rápido é fruto da percepção sensorial. Mas o fato é que o ano já está acabando e a gente está aqui dando continuidade então à leitura do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 14, intitulado A Gravidez de Diti ao Anoitecer. Eu vou ler os versos 3, 4 e 5. Não foi, Bhagavan Tatu? Nishinra Bhagavan aqui conectado com a gente, o mestre das tatuagens. Realmente, né, esse ano foi impressionante. Todo mundo teve essa sensação, né, de que o ano passou muito rápido. Mas enfim, vamos em frente. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo. A mãe Saraswati, a deusa do conhecimento e da sabedoria. A Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o seu propagador. Então vamos lá, gente. Começando aqui, verso 3. Tasya chodarata kshaunin swadamstra grena lilaya daitya rajasya cha brahmam kasmad deturabum Mridaha. Tássia, seu, Cha também, Udarataha, enquanto levantava Kshaunin, o planeta Terra, Swadamstra Agrena, com a extremidade de suas presas, Lilaya, em seus passatempos, Daitya Rajasya, do rei dos demônios, Daitya Rajasya, do rei dos demônios, Cha e Brahman, ó Brahmana, Kasmat, porque, Retorro, motivo, Abut, ouve, Mridaha, luta. Então eu vou ler a tradução. Esse verso, ele não tem significado de Srila Prabhupada. Então eu vou ler o verso depois o 4, que tem um significado muito curto, e o 5 aí sim, com um significado um pouco mais extenso, para que a gente possa então tentar extrair o néctar aqui do Bhagavata Purana, né, dos significados de Srila Prabhupada. Então esse verso 3, a tradução de Srila Prabhupada. Qual foi o motivo, ó Brahmana, da luta entre o rei demônio e o senhor Javali? Enquanto o senhor erguia a terra como seu passatempo, Vidura indagando ainda de Maitreya, né? Verso 4. Shraddhanaya Bhaktaya Buruhi Tajanma Vishtaram Rishena Tripyati Mana Param Kautuhalan Hime. Shraddhanaya, a uma pessoa fiel,
Bhaktaya. A este devoto, Bruhi, narra, por favor, Tat, seu Janma, aparecimento, Vistaram, com pormenores. Rishi, ó grande sábio, Nanão, Tripyati, fica saciada, Manahamente, Param, muito, Kautu, Halam, curiosa, Ri, certamente minha. Vou ler aqui o significado. Aliás, a tradução e depois o significado de Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Fala aí, Otávio, Daniel e Anabela Oliveira, sejam bem-vindos também. Sundarangi, Hare Krishna, e as reverências também, Sundarangi. O Maranhão, Ana Carolina, Bhakta Márcio, o Nishinra Bhagavan, que é o Bhagavan Tatu, eu já falei com ele, o Alexandre Nunes, o Leandro Silvestre, Hare Krishna, Punta Arenas. Vamos embora, tradução. Minha mente está muito curiosa e por isso não me sacio de ouvir a narração do aparecimento do Senhor. Portanto, por favor, fala mais ainda a este devoto fiel. Significado. Uma pessoa que é realmente fiel e inquisitiva qualifica-se para ouvir os passatempos transcendentais do aparecimento e desaparecimento da Suprema Personalidade de Deus. Vidura era um candidato apto a receber essas mensagens transcendentais. Marcos Hahnemann, bem-vindo também, bom dia, minhas reverências. Vamos ler o 5, né? Verso 5 agora, tá? Aí Maitreya vai responder. Vidura indagou, na condição ali de um devoto submisso, positivamente submisso, claro. E agora Maitreya então vai responder aqui no verso 5. Maitreya Uvacha. Esse Uvacha significa exatamente isso. Ele disse, Maitreya disse, Sadhu Viratvaya Prishtam Avatarakatam Harehe Jatvam Prichasi Martyanam Mrityu Pasha Vishatanim. Vamos ao significado palavra por palavra. Maitreya Uvacha, Maitreya disse, Sadhu, devoto, vira, ó guerreiro, Tvaya, por ti, Prishtam, indagado, Avatara Katam, tópicos sobre a encarnação do Senhor. Harehe, da personalidade de Deus, e aquilo que, Tuam, vossa graça, Prichasi, perguntando-me, Martyanam, daqueles que estão destinados à morte, Mrityu Pasha, a corrente de nascimentos e morte, Vishatanim, fonte de liberação. Então, tradução do verso, Jaya Srila Prabhupada. O grande sábio Maitreya disse, ó guerreiro, a pergunta feita por ti é digna de um devoto, porque se relaciona com a encarnação da personalidade de Deus. Ele é a fonte de liberação da corrente de nascimentos e mortes para todos aqueles que, ao invés, estão destinados a morrer. Significado de Srila Prabhupada. Os comentários, né, de Srila Prabhupada. Fala, Demas, bom dia, seja bem-vindo. Também o Assunção Oliveira. Bhakta Márcio Claro. Você tá meio sumido, hein, rapaz? Outro dia mesmo eu estava pensando, falei, o Márcio Claro não o tenho visto nas lives. As reverências também, tá, Márcio? O grande sábio Maitreya
chamou Vidura de guerreiro. Não somente porque Vidura pertencia à família Kuru, kshatriyas, né? Os kshatriyas são guerreiros. Mas também porque ele estava ansioso por ouvir sobre as atividades cavalheirescas do Senhor sob suas encarnações como Varaha e Nrsimha. Por serem relativas ao Senhor, aquelas perguntas eram perfeitamente dignas de um devoto. O devoto não sente gosto por ouvir algo mundano. E agora, como é que fica? Quando a gente se conecta lá com... A gente se conecta com a internet para saber as notícias do mundo, o resultado das eleições americanas, os conflitos lá na Rússia com a Ucrânia. Naturalmente, a gente não deve ficar alienado. É importante a gente saber o que está acontecendo aqui, nesse plano de existência que a gente se encontra. Mas o foco principal, nosso objetivo maior, deve ser, sim, ouvir os tópicos sobre a suprema personalidade de Deus. Esse é o ponto, a prioridade. Prioridade é ouvir sobre Deus, porque todo conhecimento sobre Deus, ele nutre a nossa inteligência. Ele é o elixir da bem-aventurança. É o conhecimento que preenche as lacunas existenciais dos nossos corações e permite que a gente viva com propósito e com esperança. As características do serviço devocional que são descritas por Rupa Goswami no Bhakti Rasamrita Sindhu, essa escritura ela foi traduzida por Srila Prabhupada. Ele fez um resumo no que se chama o Néctar da Devoção. E ali fala exatamente sobre as características. Kleshagni, alívio imediato das aflições materiais. Subhadha, auspiciosidade. Porque ouvir sobre Deus é um serviço devocional. Você está ali colocando sua audição para ouvir os tópicos transcendentais sobre a suprema personalidade de Deus. Dessa forma, tópicos transcendentais purificam e aí trazem um alívio imediato dos kleshas, das aflições materiais. E aí subhadha, auspiciosidade. Então, até me perdi aqui. Eu falava sobre essa benefício, né? Nutrição da inteligência. Nutrição da inteligência, sim, né? Que nos fortalece. Ouvir sobre Krishna. O primeiro, assim, princípio dos 9 processos de Bhakti, né? Shravana. Ouvir sobre Deus. E sim, né? E como eu dizia, então, prioritariamente devemos ouvir os tópicos sobre a suprema personalidade de Deus, o que não nos impede de estarmos devidamente orientados em relação ao que está acontecendo no mundo, até para que a gente possa se situar. Mas, repito, a prioridade é a nutrição da nossa inteligência com conhecimento sobre Deus. Tá? Então, continuando aqui, né? Porque eu falei, o devoto não sente gosto por ouvir algo mundano. Há muitos tópicos sobre guerras mundanas, mas o devoto não se sente inclinado a ouvi-los. Os tópicos sobre guerras nas quais o Senhor se ocupa não são interessantes pela guerra mortífera,
mas pela guerra contra a corrente de Maya, que nos obriga a aceitar repetidos nascimentos e mortes. Os tolos suspeitam da participação de Krishna na guerra de Kurukshetra, desconhecendo que a participação dele assegurou liberação para todos os que estavam presentes no campo de batalha. Bhishmadeva afirma que todos que estiveram presentes no campo de batalha de Kurukshetra atingiram suas originais existências espirituais após a morte. Portanto, ouvir os tópicos de guerra do Senhor é tão bom como qualquer outro serviço devocional. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Pastyata Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sirupasi Sanatana Bhatta Raghunatha Siddhiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhuski Jai Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Tem muita coisa aqui para se falar nesses versos. Vou tentar comprimir para que não fique algo muito enfadonho, né? Muito se alongue muito, porque eu quero muito que vocês também participem aqui, mas eu vou fazer uma introdução e peço que você, por favor, traga seus comentários, suas percepções, para que a gente possa incrementar essa leitura de hoje, tá bom? Então, vou aqui repetir o verso 3. Tasya chodorata kshaunin swadam stragrena lilaya daitya rajasya cha brahman kasmadetor abum mridaha. Qual foi o motivo, ó Brahmana, da luta entre o rei demônio e o senhor Javali, enquanto o senhor erguia a terra como seu passatempo? Então a gente observa aqui nessa sequência de versos que foram lidos, né, que Vidura, ele está se dirigindo a Maitreya, dentro de um protocolo saudável, que é a condição assim de uma submissão positiva. Ó mestre, né? Ele fala, ó mestre. No verso anterior, ele se dirige a Maitreya e fala assim, ó principal entre os grandes sábios. Isso é uma forma assim, elevada, né? Uma consciência elevada, uma maneira correta de se dirigir dentro do princípio hierárquico, inclusive, né? Ontem eu escutei Lokasakshi falando, Lokasakshi Prabhu foi quem ministrou a aula aqui da ISKCON, e ele falou assim uma coisa muito interessante, que a hierarquia é a maneira através da qual a gente vai eliminar a inveja. Olha que interessante. A gente aceitar pessoas que estão acima das nossas capacidades. Isso é uma maneira de nós eliminarmos o veneno da inveja que permeia o coração de todos nós que nos encontramos corporificados nesse plano de existência material. Inclusive, disse até que o motivo, assim, o cerne da nossa vinda para o mundo material seria a inveja de Deus. E não à toa todo mundo tenta, nesse mundo, iludidos, né, todos inebriados com a potência de Mahamaya, que é Durga, Maya Devi, que está aí, enfim,
Quer dizer, o motivo da nossa vinda para o mundo material seria a inveja, e não à toa estamos todos tentando fama, fortuna, poder. A gente almeja alcançar assim opulências. Opulências essas que são de Krishna, que é Bhagavan. Bhaga, opulências. Van, aquele que possui, é um nome de Deus. Aquele que é dotado, ele é possuidor de todas as opulências. Então existe uma luta ferrenha da alma condicionada em ser famoso, em ser rico, em ser poderoso, dotado de conhecimento. Todo mundo nessa busca, né? Então, quando a gente serve alguém dentro do princípio hierárquico, isso vai trabalhando essa contaminação que existe na nossa mente e no nosso coração. Inclusive, explica-se que quando você inveja um devoto, você deve servi-lo. É exatamente o mesmo princípio hierárquico. É um devoto, então eu vou servir o princípio, né, de dasa no dasa, ali presente. Isso é muito poderoso. Se tiver alguém assim que você tem não tem a devida empatia, aquela pessoa, ela de uma certa forma te incomoda, sirva ela. Porque, na verdade, quando a gente tem assim muitas vezes, quando a gente tem algumas reservas em relação a alguém, a motivação está atrelada a um grau de inveja. E o devoto não inveja ninguém, né? Então a gente tem que trabalhar isso para que a gente chegue realmente à plataforma de devotos de Krishna, que não invejam ninguém. Mas então Vidura, ele está ali se dirigindo a Maitreya dentro de uma atitude protocolar, positiva, como Krishna fala lá na Bhagavad Gita, né? Tadvidi pranipatena pariprasnena sevaya upadekshanti te gyanam gyaninas tattvatarshinaha. Esse verso explica, né? Aproxima-se de um mestre espiritual. Tadvidi pranipatena pariprasnena sevaya. Indague-lhe, pariprasnena, indague-o submissamente. Sevaya, e sirva ele. Upadekshanti te gyanam. Upadekshanti significa que tem o Padeshamrita, né, que é o néctar da instrução. Então, Upadekshanti significa ele vai poder lhe instruir. Gyanam, né, lhe transmitir o Gyanam, o conhecimento. Gyaninas tattva darshinaha. Porque ele já é dotado desse conhecimento. Tattva, verdade, darshinaha. Ele já viu. Ele viu a verdade. Ele realizou a verdade. Então, portanto, ele está capacitado, qualificado para transmitir o conhecimento. Então, aqui, Vidura, ele está nessa condição, né? Indagando submissamente a Maitreya sobre os tópicos. No caso de Varahadeva, né, essa manifestação absolutamente curiosa, poderosa de Krishna. E claro, como os Vedas falam, né? Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana. Eu mencionei brevemente sobre esse princípio, né? O primeiro passo em Bhakti. Nós que somos sadhana bhaktas, estamos aí fazendo um estágio para que a gente possa, quiçá um dia, chegar na plataforma de Bhakti. Então a gente sabe que o primeiro passo é ouvir. Estar constantemente ouvindo sobre Krishna. Poder do conhecimento. Conhecimento esse, quando é recebido de um devoto,
Nós todos estamos recebendo conhecimento diretamente de Srila Prabhupada. Prabhupada inserido dentro da linha de sucessão discipular, que em última análise se inicia com o próprio Krishna. Porque Krishna é que é dotado de todo o conhecimento e que é fonte energética de tudo que existe, inclusive de todo o conhecimento. Então, portanto, somos muito abençoados porque estamos aí ouvindo de uma fonte segura. Esse é um ponto fundamental, né? E outra coisa que, como fala lá no Srimad Bhagavatam, no primeiro canto, Nigama Kalpataror Galitam Falam, Shukamukha Amrita Drava Samyutam, Pibata Bhagavatam Rasam Alayam, Muhur Ahur Rasika Bhuvika Bavukaha. Esse verso, ele enaltece exatamente o conhecimento que emana dos lábios de um devoto puro. Então esse verso, a tradução dele é assim: ó homens sábios e pensativos, saboreiem o fruto maduro da literatura védica, que é o Bhagavata Purana, é o Srimad Bhagavatam que a gente está lendo aqui diariamente, que emanou dos lábios de Sri Shukadeva Goswami. Foi Shukadeva Goswami que estabeleceu o diálogo com Maharaja Parikshit, quando da narração do Srimad Bhagavatam. Desculpe. E aí, esse verso explica que esse fruto maduro, ele se tornou ainda mais saboroso, mais nectário, pelo fato de que ele emanou dos lábios de Shukadeva Goswami. Explica-se, né, que Shuka significa papagaio. Então é dito que o papagaio, quando ele toca uma fruta, aquela fruta que já está madura, aí com seu bico, um processo químico, né? Aquela fruta vai ficar mais doce ainda. Então essa é a analogia aqui desse verso belíssimo, poético do Srimad Bhagavatam, né? Então, e a gente tal qual aqui no verso 4, Vidura fala: minha mente está curiosa, muito curiosa, e por isso não me sacio de ouvir a narração do aparecimento do Senhor. Essa avidez por ouvir sobre Krishna, né? Ele está ali querendo ouvir mais e mais e mais e mais. Porque ouvir esses tópicos, eles trazem, né, a nutrição da inteligência e promovem uma bem-aventurança interna, porque a gente está entrando em contato diretamente com aspectos da suprema personalidade de Deus. Entendeu? E o conhecimento sobre Krishna não é diferente de Krishna. E quando ele é transmitido pelo devoto, aí ele se torna ainda mais poderoso, esse conhecimento. Essa é a ideia, né, que os Vedas passam. E ouvir sobre Krishna, imagine, capítulo 4, verso 9, lá na Bhagavad Gita fala o quê? Janma karma chame divyam evanjoveti tattvataha tyaktva punar janma naitima meti sorjuna. Esse verso, ele vai confirmar isso que está sendo falado aqui agora, né? Porque ele diz o seguinte: aquele que conhece Janma, os tópicos sobre o aparecimento, Janma, Janma Karma Chame Divyam, e as atividades, Karma, né? Divyam, divinas, de Krishna, não volta a nascer nesse mundo, senão que, ó Arjuna, retornam para o mundo espiritual. Olha só que interessante. Olha a importância dessa audição dos tópicos transcendentais sobre Krishna. Olha o
benefício que Srila Prabhupada, o legado que Srila Prabhupada deixou, nos trouxe e deixou para nós. Todo esse conhecimento. Vou pegar aqui o trechozinho Bhagavad Gita 4.9. Prabhupada fala aqui, aquele que, no significado, né, desse verso que eu estou citando lá do Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 9. Aquele que pode compreender de verdade o aparecimento da personalidade de Deus já está liberado do cativeiro material. E por isso retorna ao reino de Deus, logo após deixar o atual corpo material. Forte, né? Prabhupada está falando. Se nós nos dedicarmos a Haitukia Pratihata, sem motivação pessoal, e a Haituki, né, sem reto, e a Pratihata constantemente, colocarmos nossos ouvidos para ouvir os tópicos da Suprema Personalidade de Deus, nós vamos nos credenciar até o abrigo de Krishna. Só isso. Imagine, né? Então tá aí, né? Todo dia a ISKCON tá aqui, a ISKCON Rio. Ela tá aqui às 8 horas da manhã, promovendo propagação do conhecimento sobre Deus. Então, vamos pegar esse trem, né, gente? Vamos entrar nesse bonde aí que é a salvação. Mas aí vamos para o verso 5, que já tem um significado mais extenso. E aí Maitreya, né, olha que interessante essa troca de reverências. Maitreya, ó guerreiro, ele se dirige a Vidura. Inclusive Prabhupada menciona que ele fala ó guerreiro, porque Vidura, além de ser ali da família dos Kurus, que são kshatriyas, ele demonstrava ali uma ânsia. Todos nós que estamos lutando contra a Maya e buscando o abrigo de Krishna através do farol, que é Srila Prabhupada, e de todos aqueles, os Prabhupadanugas, seguidores de Prabhupada, e que fielmente transmitem o conhecimento que Prabhupada nos legou, né? Todos nós que estamos nesse caminho somos guerreiros, porque é uma batalha constante que a gente está travando contra Mahamaya, a energia ilusória. Então todo mundo é guerreiro. Então, aqui Maitreya se refere a Vidura dentro dessa concepção, né? Ó guerreiro, não só pelo fato de que ele era da família da dinastia Kuru, que são kshatriyas, guerreiros, mas também por essa avidez, esse desejo intenso de ouvir sobre Krishna. Vai tomar café? Bom curso, tá? Então, Então sim, então por isso Maitreya reciproca com Vidura também, quando ele fala, ó guerreiro, a pergunta feita por ti é digna de um devoto, porque se relaciona com a encarnação da personalidade de Deus. Interessante, né? Essa via de mão dupla, né? De uma atitude reverencial, não uma coisa assim clichê, mas uma coisa profunda, porque é muito importante, não é simples, não é fácil, o relacionamento entre os devotos, porque todos nós estamos iniciando a nossa jornada na vida espiritual, pelo menos eu me sinto assim, sem falsa humildade,
né? Eu sempre gosto de falar que eu estou engatinhando, então me doutrinando. Mas todos nós, no âmbito ali devocional, sobretudo quem vive muito presente nas atividades do templo, com membros congregacionais, de diferentes pessoas, de diferentes, enfim, humores, é um grande desafio o estabelecimento dos relacionamentos, mesmo entre os devotos, né? Mas é exatamente uma grande oportunidade de nos trabalharmos internamente. Desenvolvimento de tolerância, desenvolvimento da compaixão. E nós temos que ver todo e qualquer devoto, todo aquele que se coloca na condição de um devoto, essa pessoa é uma pessoa já especial, entendeu? Porque ela já teve um despertar na qual ela entende que existe a pessoa suprema, ela já entende a sua posição como ali um ser dependente dessa pessoa suprema, ela entende que ela deve servir essa pessoa suprema. Então, ainda que a pessoa traga consigo ainda muitas contaminações, e a gente pode olhar, poxa, fulano, poxa, aquele cara tem isso, essa. A gente não deve, o devoto não deve se associar com as más qualidades do outro. Né? Aquele princípio da mosca e da abelha que Prabhupada menciona, né? A mosca, ela num campo de flores, um pequeno excremento, ela vai lá no excremento e ela renuncia a todas as flores. A abelha não, num campo de excremento, uma única flor que estiver ali, ela vai no néctar da flor. Então é muito importante a gente estar sempre se associando com as qualidades dos devotos, por mais que seja uma pessoa que não tenha assim, que você não enxergue muitas qualidades nele, nessa pessoa, mas você fala, não, é um devoto. E isso é importante. A gente tem que reconhecer em toda a alma que se coloca na condição de um devoto como uma pessoa especial e digna de ser reverenciada por nós. Muito importante isso. Imagine, né, uma pessoa que está inclinada a ouvir sobre Krishna, ouvir sobre Deus. É fantástico isso. Tem um ponto aqui, assim, que pode ser muito curioso para muitas pessoas, que Prabhupada menciona. Ele começa falando, os tópicos sobre guerras. Não, primeiramente ele fala, há muitos tópicos sobre guerras mundanas, mas o devoto não se sente inclinado a ouvi-los. E aí ele fala da batalha de Kurukshetra, né? E remete assim a uma indagação, né, que inclusive ele faz uma crítica. Os tolos suspeitam da participação de Krishna na guerra de Kurukshetra. Alguém pode falar, mas como é que Deus promove guerra? Na verdade, a guerra é contra a Maya, né? Essa é a guerra. Essa é a batalha interna que nós temos que, primeiro, trabalhar os inimigos internos, combater os inimigos internos. Kama, Krodha, Loba, Matsalya, Moha e Mada, né, que são luxúria, ira, inveja, ilusão, loucura. Está faltando uma, que é a cobiça. Loba, cobiça. Esses 6 inimigos internos têm que ser combatidos. Tá? Então tem aí uma alusão também a essa guerra, essa batalha interna de nós combatermos os inimigos internos, combatermos a influência de Maya, que age externamente, mas uma vez fortalecidos internamente, nada nos afeta, nada que é externo vai nos afetar.
Mas voltando ao ponto, então Krishna promove guerras? De maneira nenhuma. Ele só as promove, ele nem as promove, ele apenas indica que elas têm que acontecer quando elas têm que acontecer. Que foi o caso da Batalha de Kurukshetra, por exemplo, onde Krishna pessoalmente, diplomaticamente, com todo o seu amor, ele buscou de todas as maneiras evitar que ocorresse a Batalha de Kurukshetra. Mas uma vez que não houve, não tinha diálogo com os Kurus, seres perversos, maléficos à sociedade, corruptos, controladores, e que estavam assim promovendo um governo altamente nocivo para a sociedade geral, então a batalha foi inevitável. E sempre que Krishna ele executa seus passatempos em que envolve algum tipo de luta contra os demônios, na verdade ali tem por trás de todos esses passatempos, tem sempre o conhecimento que fica ali, tá? O conhecimento impregnado, né? E todo aquele que Krishna luta diretamente, batalha diretamente, na verdade, é um devoto puro, entendeu? Que vem também com Krishna, do plano do absoluto, para atuar como um coadjuvante nas lilas de Krishna. E essa pessoa, quando ela é morta por Krishna, morta entre aspas, quando Krishna, tudo isso só acontece aqui no mundo material, tá, gente? Isso não acontece no plano do absoluto. Lá não tem nenhuma alma que fica inebriada e que se coloca na condição demoníaca. Isso não existe. Mas aqui no mundo material, sim, que é o mundo de dualidades. E aí, então, Krishna, quando expulsa do corpo aquele corpo, a alma que está na condição de um demônio, essa pessoa, ela na verdade, ela recupera o seu status quo, né, como alma, que já está liberada. E ela é liberada. Inclusive, aqui nos significados, Srila Prabhupada menciona isso, que Bhismadeva afirma que todos que estiveram presentes no campo de batalha de Kurukshetra atingiram suas originais existências espirituais após a morte. Todo mundo foi liberado. Porque o que está se matando, gente, é o que é nocivo. Krishna é misericordioso, compassivo. Imagine ser morto diretamente por Krishna. Isso é uma bênção, na verdade, né? Mas, enfim, a questão é essa, né? Então, o Krishna, ele protagoniza seus passatempos, ele é um artista supremo. Krishna gosta muito de protagonizar, assim, esses épicos que são narrados nas escrituras, mas por trás de todos esses episódios está ali o conhecimento da proteção que a gente deve buscar de Krishna, da nossa rendição a Ele, da nossa incapacidade de nos mantermos sobriamente, senão que através da orientação de Krishna através dos seus devotos. Enfim, essa é a ideia. Entender que tudo é parte de Krishna e assim por diante. Então, porque Krishna sempre que vem, ele vem para proteger os devotos, eliminar os demônios, a mentalidade demoníaca e restabelecer o Dharma. Dharma Sanstapanartaya, né? Sambhavami Yuge Yuge, como ele fala lá no capítulo 2 do Bhagavad Gita. Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam. Dharma Sanstapanartaya Sambhavami Yuge Yuge. Ele aparece nesse mundo, de tempos, no verso anterior ele fala, né, Jadar Hidaramasya, de tempos em tempos eu apareço, né? Sempre que tem um declínio da religiosidade e uma predominância da irreligiosidade, e eu venho para proteger os devotos, para eliminar os demônios e para restabelecer o Dharma, os princípios,
né, divinos de existência. Então essa é a ideia, tá bom? Vamos aos comentários de vocês. Deixa eu ver aqui quem comentou. Aqui no Facebook. O Léo Belo fala aqui, o que é exatamente passatempo? São as lilas de Krishna. Prabhupada traduz como passatempos. São os episódios que Krishna protagoniza. Sempre que Krishna vem ao mundo material, ele vem para executar algum passatempo. Ele tem uma motivação externa, que é, como se explica lá no Bhagavad Gita, né? Restabelecer o Dharma, proteger os devotos, aniquilar os demônios. Mas ele tem motivações internas. Krishna gosta de aventuras, entende? Então todos esses episódios, todas essas aventuras de Krishna, elas são denominadas lilas, e Prabhupada traduziu como passatempos. Assim como a gente tem período de férias, a gente vai vivenciar nossos passatempos lá num local tal que a gente gosta, na praia tal. Aí vamos, enfim, curtir, né, aquelas vivências. Então isso significa passatempo, Léo Belo. Grande Léo. Ô Léo, você não esteve aqui na última reunião, hein? Esse matar em que sentido? Então, existe uma linguagem dúbia, filosófica dúbia. Mas no que nós estamos falando, por exemplo, aqui no passatempo, nos passatempos de Krishna, como Nrsimhadeva, como Varahadeva, é matar mesmo, né? Morte física. Morte física. A gente sabe que ninguém morre, né? Porque a morte, o que vive é a alma, é Jiva Atma. Então ninguém é morto. A alma apenas ela é retirada do corpo, né? Porém, quando Krishna atua nos seus passatempos, como esse de Varahadeva, Varahadeva, através de ações ímpias, ele provocou que a Terra ela saiu da sua órbita e estava afundando no oceano de Garbhodaka, indo para regiões densas. E por isso até Krishna se manifesta como um grande javali, que o javali ele adentra ambientes assim, lamaçais. Então tem essa analogia, tem essa correlação, entende? E aí Krishna vai lutar, assim como ele lutou contra contra Hiranyakashipu, né? Nrsimhadeva, manifestação divina de Krishna, protetor dos devotos, para proteger Prahlada Maharaj das ações abomináveis do seu pai Hiranyakashipu. Krishna se manifesta com aquela forma transcendental e ele mata Hiranyakashipu, né? Mas é a morte física. Então Hiranyakashipu recebe o seu castigo. Mas sim, explica-se, né, que todo coadjuvante nessas lilas de Krishna, na verdade, são devotos puros, que atuam nesse cenário transcendental, nesse teatro transcendental que Krishna realiza, para ajudar Krishna nos seus passatempos, entendeu? Essa é a ideia.
E todo mundo é liberado. Então é isso. Veg Caissara, minhas reverências também, obrigado por sua audiência. Então é isso, gente. Marcos Hahnemann, ninguém mata, ninguém morre, exatamente. Lá na Bhagavad Gita está lá que a alma não pode ser cortada, despedaçada, não pode ser molhada, não pode ser seca, né? A alma é a centelha viva que não é tocada por nada nesse mundo material. Tudo que a gente percebe nesse mundo material é em razão da nossa identificação com o corpo. É fruto da percepção sensorial. Entende? Os momentos de tristeza e alegria é tudo percepção sensorial. Porque a gente está identificado com o ego falso. Então, porque a gente está identificado, meu pai e minha mãe morreram. Aí você está identificado com aquela perda, porque você está identificado com a família, com o núcleo. Óbvio, quando se perde uma alma próxima assim, a gente vai ter, o devoto também sente, lógico. Mas o devoto, ele se socorre do conhecimento. Porque ele já sabe que, primeiro, nossos pais são almas que funcionaram como veículos para a gente vir a esse mundo, mas que são, em última análise, nossos irmãos espirituais também. São almas, partes integrantes de Krishna, assim como nós. Essa relação que nós temos com os nossos pais é uma relação kármica. Ninguém é pai, ninguém é filho. Todo mundo é alma perante Deus. Todo mundo tem uma... Deus, ele tem o nosso Pai Supremo. Existe a paternidade comum entre todos nós com Krishna. Não é verdade? Então é outra percepção das coisas. Mas o ego faz com que a gente fique muito ali mergulhado na vida mundana. E o sofrimento é muito maior. Por quê? Porque a pessoa está iludida. Mas ninguém morre. A alma transmigra. E cada um vai no seu momento certo, porque cada um tem a sua jornada. Cada um tem seu timing para o entendimento das coisas, para o despertar, para a prática do serviço devocional, entendeu? E, consequentemente, para se livrar, se aliviar, conforme eu falei lá no início da minha fala de hoje, dos kleshas da existência material. Então é isso. Aqui o Marcos Hahnemann, que botou aqui já, ninguém mata, ninguém morre. Os sábios não se lamentam nem pelos vivos, nem pelos mortos. Muito obrigado, Marcos Hahnemann. O Marcelo Magalhães, todos esses nossos inimigos internos seriam apenas desdobramentos de nosso falso ego? O falso ego tem como ser aniquilado ou apenas controlado? Então, sim, tudo é fruto do ego falso. Porque, por exemplo, eu quero desfrutar. Cobiça, né? Você é uma pessoa cobiçosa. É porque você acha que você pode ser proprietário de algo, de bens. Quanto mais bens, mais feliz é você. Essa é a grande ilusão, né, que todo mundo vive. E por isso não para, né? Porque é que nem você querer, eu vou ser feliz quando eu tiver minha casa, o meu isso, aquilo, meu carro, meu trabalho, e a pessoa nunca está feliz. Porque a felicidade, ela não depende de coisas externas. Ela está relacionada exatamente com a nossa capacidade de autocontrole, de entendimento sobre as coisas como elas são, com os olhos abertos para a realidade. E não dependentes de benefícios materiais, entendeu? Então aí porque você está cobiçando as coisas, isso está atrelado diretamente ao falso conceito de que eu posso ser proprietário de algo. Nem o corpo nos pertence.
entendeu? Então, é uma ilusão. Então, tudo é produto do ego falso. E aí, porque você, por exemplo, se frustra, aí você fica irado. A ira vem da frustração. É um processo científico, né? Aí você ficou irado, aí você vai cair na ilusão. Já está na ilusão, né? Aí você perde a inteligência. Perdeu a inteligência, mergulhado na ilusão do jeito que você está. Você fica submetido até a um processo de loucura, né? Então, tudo isso esses inimigos internos, todos eles são produtos do ego falso, sim. Entendeu? Porque você está equivocado no seu entendimento de quem você é. E aí, o ego falso ele pode sim ser aniquilado na medida em que a gente estabelece os princípios da liberdade, que é viver dentro da disciplina de uma alma perante Deus. Aí ela resgata o seu ego verdadeiro de alma espiritual, servo amoroso, eterno de Deus. E aí, uma vez que você se estabelece no ego verdadeiro, você revela a sua Swarupa Siddhi, a sua perfeição, o seu corpo transcendental, porque nós temos uma forma transcendental. E aí sim você está dentro do teu ego verdadeiro. E aí não tem mais ego falso. É isso. No início existe um controle, né? Você vai controlando os impulsos irracionais, você vai se entendendo como alma, mas você ainda não está completamente realizado nisso. Então a gente vai ter as nossas oscilações. Mas a gente já vai vencendo certas batalhas, não é verdade? E aí a gente vai realizando. Quanto mais a gente consegue ter autocontrole, mais autocontrolado nós seremos. Porque esse autocontrole promove uma sensação nobre de conquista de algo que é verdadeiro, que é exatamente a capacidade de controlar a nossa mente materialmente condicionada. Os ditames da mente, entendeu? Não, isso aqui eu não quero porque não é bom para mim, não. Eu sou uma alma, eu sou um servo de Deus. Isso aqui não serve para mim. Aí você controlou aquilo, aquela tendência. Bem-aventurança, fortalecimento. Né? Obrigado, Krishna. E aí vai, né? A coisa vai, até que a gente vai chegar na posição, né? O Raganuga Bhakta, ele já age espontaneamente perante Deus. Ele já não depende de mais nada, ele não depende de disciplina nenhuma. Nós somos dependentes da disciplina de Sadhana Bhakti. Precisamos praticar ali os princípios de Bhakti, do Sadhana, Vaidhi Bhakti, regras, regulações. Mas o Raganuga Bhakta não, ele já está, ele é liberado. E ele age espontaneamente, entendeu? Por quê? Porque ele já age completamente integrado ao princípio de alma espiritual, servo eterno de Krishna. É isso. Ok? Aqui o Ademas, não somos donos de nada. Se você não paga IPTU, a casa é leiloada. E se você não paga IPVA, seu carro vai a leilão. Nada é nosso. Boa, Ademas, verdade. E ele fala aqui também, para nós, nossa fé em Deus, para que nada de mal nos aconteça. Na verdade, eu tenho assim batido muito nessa tecla, né? Não existe história triste e não existe história feliz. Existem somente histórias aqui no mundo material, né? Nós ficamos submetidos a muitas histórias. E todas elas são as histórias pelas quais nós temos que vivenciar. Nós temos que passar por todos os episódios da nossa vida
porque eles são exatamente resultado de atos passados e que nós temos que enfrentar as situações. O karma, né? Então, elevando a consciência, tudo é graça de Deus. Tem algumas expressões que vão... Deus escreve certo por linhas tortas. Não é verdade? Acontece um episódio na nossa vida, aparentemente um infortúnio, uma situação desagradável, mas depois a gente vai enxergar que aquilo ali era para eu poder ter essa compreensão, eu aperfeiçoar essa minha má qualidade aqui. Tudo tem uma razão de ser. Então, Ademas, no final das contas, o devoto de consciência elevada, tudo que acontece na vida dele é bênção, porque ele entende que são as situações pelas quais ele precisa passar, está sob o controle de Deus, é o remédio para ele se curar, entendeu? É o trampolim para ele poder crescer, né? Então, é assim que as coisas funcionam, né? Aqui o Marcos Hahnemann agradece, e ele fala aqui, todas as glórias a Srila Prabhupada e Goura Premananda Haribol. Obrigado, Marcos, pela sua audiência, por sua participação. Obrigado a todos vocês aqui que também acompanharam pelo Instagram, transmissão aqui pelo Facebook e pelo Instagram. Valeu, Léo, obrigado por sua participação também, por você trazer assim, indagações, sempre trazendo também suas percepções, é muito importante isso, ajuda muito, agrega muito aqui nas nossas leituras, tá bom? Hare Krishna, obrigado a todos vocês pela participação, boa semana, e lembrando que domingo, lá o Festival Transcendental no Rio, ISKCON Rio Bhakti Center. Obrigado, Alexandre, também você por estar aqui, tá? Valeu! Valeu, Léo. Hare Krishna. Figura você, cara. Obrigado, tá? E domingo, então, 3 da tarde, inicia-se o Festival Transcendental. As atividades começam lá pelas 10 da manhã, com yoga para todos, e corre até às 7h30 da noite, quando encerra o Festival Transcendental dos domingos. Todo mundo... E sim, a gente vai estar participando lá de um evento, que é o Expo Zen, tá? Eu tô aqui sem as informações. Expo Zen, exatamente. Domingo. Isso mesmo. Aonde é mesmo a Expo Zen? Hein, Márcia? Se você puder aqui me lembrar... Vai rolar a Expo Zen, a gente vai estar participando também, inclusive a Lalita Gopi, lá com vamos estar no domingo, sim, no sábado e no domingo. A Lalita Gopi vai estar lá com o stand dela, fornecendo praçada, tá? Delícias de Lalita, tá? Na Lagoa. Muito obrigado, Márcia. Isso mesmo, é lá na Lagoa. Na ABB. Associação Atlética Banco do Brasil. Muito obrigado por essa informação. Então estaremos lá, inclusive, fazendo Harinamas, que é cantando, né? Cantar ali pelos arredores dessa feira, dessa exposição. Então, a gente vai estar todo mundo lá, tá bom? Então, valeu, gente. Fico aqui. Muito obrigado. Bom final de semana para todos. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai.